Aí, beleza. A partir de agora, esse vídeo está sendo gravado, tá joia? Eu sou o professor Luciano e hoje, esse vídeo, a gente vai tratar da lista sobre retas do Danielzinho, tá joia? Para acompanhar o vídeo, seria interessante que você tivesse a lista em mãos. Essa lista você encontra ela no estudo.seb e na descrição do vídeo do Dani, tá? Do vídeo da aula dele, ok? Beleza. Ele deixou aí de tarefa basicamente todos que ele não fez, né? No fim do vídeo dele tem lá o número do que ficou faltando. A gente vai tentar fazer a maioria, são bastante exercícios, talvez não dê todos. Então, se você tiver com alguma dúvida do que eu estiver falando, ou alguma dúvida específica, pode abrir o microfone aí para perguntar, tá joia? Ou mandar por mensagem que eu tento olhar por aqui. Beleza? Vamos lá, então? Começando pelo exercício número 4. A lista é intitulada como Lista Motoca na Rodovia com Capacete Gelatinoso. É do Danielzinho, né, gente? Então, faz todo sentido. Muito bem. O primeiro aí pra gente é o 4. Vamos lá. A equivalência entre as escalas de temperatura geralmente é obtida por meio de uma função polinomial do primeiro grau. Né? Então, a aula vai ser sobre retas, funções do primeiro grau, né? Muito bem. Ou uma função na forma y igual a x mais b, que sempre vai ser isso, né? Um grupo de estudantes do curso de Química do IFPE desenvolveu uma nova unidade de medida para temperaturas, o grau Otávios. Muito bem. A correspondência entre essa escala Otávios e Celsius, ele dá numa tabela, né? Ele dá lá graus Otávios, graus Celsius. Graus Otávios, quando são 6 Otávios, corresponde a 18 Celsius. E quando são 60 Otávios, corresponde a 36 Celsius, certo? Sabendo que a temperatura de ebulição da água ao nível do mar, pressão atmosférica igual a 1, é 100 graus Celsius. Tá. Então, quando for 100 graus Celsius, ele vai perguntar aí, né, a unidade de otávios em que a água vai ferver. É esse X que a gente quer encontrar, certo? A maioria dos exercícios, gente, nessa aula, a gente vai usar o mesmo esquema do Dani, tá? Que é o seguinte, é o tal da motoca. O que é a motoca? É o seguinte, como essa relação entre otávios e Celsius é uma relação linear, uma relação do primeiro grau, então o coeficiente linear, né, é o mesmo, porque são pontos que estarão sobre uma mesma reta, né? Então, o coeficiente linear é o mesmo. Então, por quê? O que é a motoca? A motoca nada mais é do que você igualar os As, né? Delta Y por delta X. Como esses três pares ordenados, né? Como esses três pares ordenados estariam na mesma reta, delta Y sobre delta X relacionando 2 a 2, sempre tem que dar a mesma constante, né? E isso que é o que eles chamam de motoca, é igualar o coeficiente angular, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente faz aqui, né? Você escolhe 2 que você quiser, tanto faz aqui. Eu vou escolher, por exemplo, aqui o terceiro e o segundo. E escolha a ordem, né? No caso, eu estou fazendo o 3 menos o 2. Então, é assim, delta Y por delta X. 100 menos 36. Repare delta Y, né? Sempre X e Y na ordem, né? Da esquerda X, na direita Y. 100 menos 36 sobre delta X. X por menos 60 é igual. Agora o delta Y, né? Agora um outro dos dois pontos, né? Eu vou pegar aqui o segundo e o primeiro agora. Segundo menos o primeiro. Então, vamos lá, delta Y. 36 menos 18 sobre 60 menos 6. E aqui já é uma equação, né, do primeiro grau, uma equação do primeiro grau, só tem uma variável x, que basicamente é resolver a equação e isolar o x. Ok? Vamos lá. Simplificando aqui as contas aqui vai ficar 64 sobre x menos 60, igual 36 menos 18 dá 18 sobre 54. 18 por 54 simplifica por 18, tá? Vai ficar aqui, ó, 1/3. Beleza? Então tá. Agora eu vou multiplicar em x aqui, cruzando. 3 vezes 64
igual a 60 menos x menos 60 vezes 1. Vai ficar x menos 60, como é vezes 1 ele mesmo, né? Igual a 3 vezes 64. X menos 60 igual a 3 vezes 64 dá 192. Vamos passar esse 60 somando. X igual a 192 mais 60, 252, que está na alternativa C. Belezinha? Então, usa uma toca, ΔY por ΔX igual a ΔY por ΔX. Em um deles, você vai usar, um dos ΔY, ΔX, você vai usar onde está incógnita e onde só tem número, e o outro onde só tem número, para criar uma equação do primeiro grau e facilitar. Tá? Vários exercícios que a gente vai fazer essa mesma técnica. Ok? Beleza? Esse era o primeiro. O próximo aí da lista é o 9. Vamos lá. Vou achar ele aqui na lista. Tá aqui. Considere a função real da forma x mais b. Então, já falou que é uma função do primeiro grau, para variar. Sabendo que f de 1 igual a menos 1 e f de 0 igual a 2, qual é o produto a vezes b? Muito bem. Então, esse 9 é o seguinte. Ele dá uma função do primeiro grau genérica, né? Com a forma que a gente está acostumado, a x mais b. Muito bem. Ele dá duas informações. F de 1 igual a menos 1 e f de 0 igual a 2. Isso, 2 ou menos 2, 2. Só deixar um comentário que aqui você pode resolver esse tipo de exercício por um sistema linear. Cada linha aqui que eu escrevi representa uma equação. O que quer dizer f de 1 igual a menos 1? F de 1. Se quando eu colocar x, 1 no lugar do x, né? A f de x, aqui é f de 1, está aplicando x igual a 1. Eu colocando 1 no x, a minha função, a minha f desse 1 vai dar menos 1. Então, eu poderia escrever a seguinte equação, ó. Menos 1 é igual a vezes o 1, que é o x, mais b. Né? Duas equações, duas incógnitas e resolve o problema. É que esse aqui é mais fácil porque a gente tem a f de 0. A f de 0... No fundo, no gráfico, é quando corta o eixo y. A gente sabe que quando corta o eixo y, dá exatamente o valor do b da função. E é o que a gente vai conseguir mostrar aqui agora, né? Ó, f de 0 igual a 2. Vamos jogar isso na função. F de x, eu vou calcular aqui, ó, f de 0 no lugar, se f de x é essa lei, f de 0 no lugar do x, eu simplesmente coloco 0. A vezes 0 mais b, certo? Então, f de 0... A vezes 0 dá 0, mas vê lá, por que sempre o 0, né? Quando o x for 0, dá o valor de b por causa disso. E quanto é f de 0? 2. Então, 2 é igual a b. Um dos valores a gente já encontrou. Ok? Beleza? Agora, o outro valor para achar o a, eu posso usar ΔY, ΔX, sendo que eu tenho dois pontos. O que seria o ponto? Quando o x é 1, y é menos 1, esse é um ponto, um par ordenado. Outro ponto, x igual a 0, y igual a 2. Fazendo ΔY por ΔX dá certo. Mas eu quero mostrar uma outra maneira de se pensar também. Agora que você já tem sua função quase pronta, f de x igual a x mais o b, que eu já sei que é 2. Como é que eu acho o a? Usa qualquer informação que você tenha, tá bom? Eu vou usar aqui f de 1 igual a menos 1. Então, o que isso quer dizer? Se no lugar do x eu coloco 1, a minha função vai valer menos 1. Menos 1 igual a vezes 1 mais 2. Vou passar esse 2 subtraindo, vai ficar menos 3 igual a a. Achei o a, achei o b. Portanto, ele queria o produto, né? A vezes b. A vezes b é igual a... O a é menos 3, vezes o b, que é 2. Então, isso vai ficar menos 6. Menos 6 está na alternativa E. Legal? Qualquer dúvida? Pode falar, tranquilo? Beleza, então, 9. Vamos para o próximo, que é o 11. No 11 ele dá um gráfico, tá joia? Eu não vou desenhar o gráfico, só extrair as informações relevantes do gráfico, tá bom?
Ele diz assim, uma função do primeiro grau possui o gráfico abaixo. Beleza. Qual é a lei dessa função? Então, se a gente tem o gráfico de uma função do primeiro grau, e a gente tem no exercício, você está com sua lista, você tem também, como encontrar a lei dessa função? Primeira coisa, observar o formato desse gráfico. O formato desse gráfico é uma reta. Se é uma reta, não tem jeito. Essa f é do primeiro grau, é da forma ax mais b. Se a gente soubesse no gráfico aonde corta, a reta corta no eixo y, a gente saberia exatamente o valor de b. Ah, professor, eu vejo aqui que está entre o 0 e 1, parece que na metade, posso colocar que é meio? Não, a gente nunca se baseia pelo desenho de fato, mas sim pelas informações que neles estão contidas exatamente. Não é porque parece que corta no meio que é. Nesse caso, eu até acho que vai ser meio, mas a gente não pode já vir colocando meio aqui, ok? Beleza, então eu não sei o B direto. Olha, eu vou achar o A. O A a gente sabe, ΔY por ΔX. Tá bom, professor, mas que x e y você vai usar? Basta eu ver ali quais pontos, né, exatos que eu tenho aqui para me facilitar. Vamos lá, ó. A interseção com o eixo x eu tenho. Então, quando x é menos 1, o y é 0. Menos 1, 0. Tem o ponto 1, 1. O x sendo 1, o y é 1. E ali, o x sendo 7, o y é 4. X sendo 7, o y é 4. Então, eu tenho esses 3 pontos, mais do que o suficiente. Com 2 pontos, a gente já consegue determinar a reta, ok? Vamos lá, vamos achar o A dessa função. Para toda a função do primeiro grau, basta você pegar 2 pontos e fazer ΔY por ΔX, certo? Eu vou fazer aqui o terceiro menos esse segundo ponto que eu escrevi, tá bom? 4 menos 1. Y, né? 4 menos 1 sobre 7 menos 1. E aí vai ficar 3 por 6, simplificando, dá meio. O A a gente achou. Agora, como achar o B? Parecido com o anterior, vamos reescrever a função. F de x igual ao A. Ao A eu já sei. Meio de x mais B. Agora usa um ponto aí, né? Para você determinar o seu B, tá bom? Eu vou usar esse que tem 0 só para facilidade de conta. O que esse ponto fala? Sempre x e y, né, gente? Não vamos confundir. O x sendo menos 1, o y, que é o valor associado a ele, no caso a f de x, dá 0. Então é o seguinte, esse ponto aqui, ele está falando isso daqui, ó. A função é 0, se no lugar do x você colocar menos 1. Menos 1 vezes meio, menos meio, pega esse menos meio e joga para o outro lado, meio igual a b. Achou o A, achou o B, o A a gente já tinha achado aqui, né? Achou A, achou o B, determinou a função. Vamos escrever ela aqui. Portanto, f de x, o A é meio, meio x, mais o B que é meio também. Para ficar exatamente igual à alternativa, esse meio x, 1 vezes x fica x por 2, mais meio. Ok? Muito bem. Então, fica x por 2 mais meio. Só deixa eu ver um comentário que apareceu aqui. Participando. Aí, beleza. Prontinho, acho que mais alguém deve ter entrado. Beleza. Certinho? Então, isso está na alternativa D. E aqui para a gente. Beleza? Então, 11 está ok. Né? ΔY, ΔX para achar o A. Pega esse A que você já achou, substitua na função. Usa qualquer um dos 3 pontos daria certo, tá bom? Você vai achar o B. Achou A, achou B, determinou a função, que é o que ele queria no 11. O próximo 12. Ele aqui. Beleza. Beleza, o 12 diz assim. João, ao perceber que seu carro apresentara um defeito, optou por alugar um veículo para cumprir seus compromissos de trabalho. A locadora, então, lhe apresentou 2 propostas. Beleza, vai ter 2 propostas. Vamos tentar escrever uma função que traduza elas, tá joia? No plano A,
no qual é cobrado um valor fixo de 50 e mais 1,60 por quilômetro rodado. Então, eu vou escrever assim, ó. É um plano A que depende do X, em que X é a quantidade de quilômetros que a pessoa vai andar no caso. Vamos lá, essa quantidade de quilômetros é 1,60 por quilômetro, então é uma multiplicação. Você tem que pegar esse 1,60 e multiplicar pela quantidade de quilômetros que você vai andar. Muito bem. Mas não é só isso que você tem que pagar, não. Você tem que pagar mais um valor fixo de R$ 50. É assim que é a função que a empresa A usa para cobrar aí, né? No plano B, qual é cobrado um valor fixo de 64 mais 1,20 por quilômetro rodado. Também parecido, 1,20 por quilômetro rodado mais um fixo de sempre 64. Ele fala que João observou que para certo deslocamento que totalizava K, então o que é o K no exercício? É um X específico, uma quantidade de quilômetros que ele vai andar aí. Que para uma certa distância K que ele teria que andar, era indiferente optar pelo plano A, plano B, pois o valor final a ser pago seria o mesmo. Então, indiferente é isso, não faz diferença, independente do plano que ele pegar, vai dar o mesmo valor. Então, ele está falando o seguinte, olha, existe um K que o valor que você vai pagar no plano A por andar K quilômetros é igual ao que você vai pagar no plano B por andar K quilômetros. É uma igualdade das funções, basta igualá-las, tá joia? 1,6 vezes K mais 50 igual a 1,2 vezes K mais 64. Vou passar o que tem K para um lado, o número para o outro. 1,6 menos o 1,2 que vai vir para cá, vai sobrar 0,4K igual a esse 50. Tá somando, vem subtraindo. 64 menos 50, 14. O que eu quero é o K. K é 14 dividido por 0,4. Essa divisão, deixa eu ver aqui quanto dá, vai dar 35 essa divisão. As alternativas não dão o resultado exato, né? Ele fala que o K é um racional entre, no caso aqui, a alternativa D, né? O 35 está entre o 31 e o 36,5, né? Muito bem. É isso que ele queria. Você achou que a resposta é 35, essa resposta está no intervalo aí da alternativa D. Beleza? Então, basicamente, igualar funções e encontrar o valor da igualdade. 12 já foi também. Vamos para o 14 agora. Deixa eu achar ele aqui. Tá aqui. Mais um gráficozinho aí. Bom, 14. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura no interior de uma câmara frigorífica desde o instante em que foi ligada. Muito bem, a temperatura ali mostra ela caindo, né? Considere que essa variação seja linear nas primeiras 2 horas. Ok. Então, AX mais B, caso haja necessidade, né? O tempo necessário para que a temperatura atinja menos 18 graus. Então, beleza, gente. Tem um gráfico, dá algumas informações ali precisas, né? A gente sempre vai nas precisas. E ele quer saber depois de quanto tempo a temperatura vai atingir menos 18. Que é o seguinte. Vamos pegar algumas informações precisas. E a gente pega essas informações como pares ordenados, tá? Veja lá. O tempo é tempo por temperatura. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Tempo pela temperatura. O que a gente tem de preciso? O tempo zero, ou seja, quando ligou a máquina, dava uma temperatura de 24 graus Celsius. Outra informação precisa é na interseção do eixo X. Num tempo de 48 minutos, a temperatura estava zerada. E ele quer saber em que tempo que a temperatura vai ser menos 18. É bem clássico, então, usar a igualdade ΔY, ΔX igual a ΔY, ΔX, que é a motoquinha, certo? Usar essa igualdade agora é muito apropriado, né? Muito bem. Vamos lá. Lembra que eu falei uma com X, né? Um ΔY, ΔX, você pega com X e um com número, tanto faz a escolha. E a outra é interessante que você pegue só com números, né? Porque assim fica uma equação com apenas uma incógnita.
só com um x, não tem erro não. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o 3 menos o 2. Como vai ficar? Δy, Δx. Só lembra disso, tá, gente? Não inverte, não. Se bem que se eu invertesse os dois, daria na mesma, mas vamos convencional. O A é igual a Δy por Δx. É isso que a gente está fazendo. Como estão numa mesma reta, é o mesmo A, por isso que a gente faz essa igualdade, ok? Menos 18 menos 0, Δy sobre o Δx, x menos 48 igual. Agora, o 2 menos 1 que eu vou fazer. Δy, 0 menos 24 sobre Δx, 48 menos 0. Atençãozinha nos sinais, né? Cada sinal ali é fundamental. Beleza. Vai ficar menos 18 sobre x menos 48 igual a menos 24 sobre 48. Beleza, menos 24 por 48 dá para simplificar por 24, né? Aqui vai dar menos 1 por 2, menos meio aqui. Beleza. Vou multiplicar em cruz aqui. 2 vezes menos 18, menos 36, igual x menos 48 vezes o menos 1. Vai trocar os sinais. Vai ficar menos x mais 48. Jogar o x para cá, x igual a 48 mais 36. X igual 6 com 8, 14, vai 1, 8. 84 minutos. E isso está na alternativa B. Beleza? Certo? Δy, Δx, sempre isso, gente. Você vai ter duas informações, aí vai querer uma terceira. Ah, sabendo que eu quero a temperatura tanto, quanto tempo eu tenho que deixar? Δy, Δx igual a Δy, Δx, resolve o problema. Beleza? Olha lá, o 17, que é o nosso próximo, é exatamente assim. Exatamente. Vamos fazer aqui assim. Tá aqui. Dezessete agora. Uma academia de ginástica mediu os batimentos cardíacos em repouso, que ele chama de BCR, de 9 matriculados. Além disso, cada um teve que responder quantas horas de exercício costuma fazer por semana. Beleza. Essas duas informações foram registradas e aí tem um gráfico que também indica uma reta. Então, o que acontece? Você está aí com a sua lista, você vai ver que nesse gráfico tem alguns pontos, né? Uns quadradinhos, né? Uns losangos, na verdade, espalhados por aí, que são as informações das pessoas que foram falando aí, né? E tem uma reta que é uma reta referência, que seria o ideal, né? Muito bem. Dos alunos com batimento com BCR acima do padrão, como que eu visualizo que ele está acima do padrão? Ele está acima dessa reta, né? Ele está acima dessa reta. Vamos ver aqui quantos que tem? Tem 3. 3 dos pontos estão acima da reta, né? Tem mais batimentos por minuto do que deveria ter, baseado na sua hora de exercício por semana. Ali fala, desses 3, aquele que está mais afastado do valor ideal, ultrapassou o padrão esperado enquanto, né? Enquanto ultrapassou esse padrão. Professor, eu preciso fazer dos 3 e verificar? Olha, não há necessidade, porque aqui a gente precisa das informações visuais que a gente está tendo, né? E visualmente aqui, a mais afastada da reta, dos 3, obviamente, né? Que é o que a gente está avaliando, dos que estão acima, mais afastado é a bolinha aí, né? O losango que indica a pessoa que tem 4 horas de exercício por semana. Então, é ele que a gente tem que ver. Quanto que ele teria de ter de batimento cardíaco, né? Quanto ele teria que ter e quanto que ele tem de acordo no gráfico. E aí a gente vê qual é essa diferença, quanto a mais que ele tem do que deveria ter, tá? Primeiro, para mim, achar o ideal, de novo, né? Uma reta, nossa, parece estar exatamente entre os 65 e os 70. Parece, mas a gente não pode se basear com isso. Então, vamos achar esse valor matematicamente. Qual é o valor ideal para quem faz 4 horas de exercício por semana? A gente precisa ter algum ponto exato, né, de referência para calcular isso. Então, vamos lá. Horas pelo batimento.
cardíaco. Vamos pegar aqui alguma referência aqui. 3 horas são 70 batimentos. O ideal, a gente está procurando o ideal, então eu vou olhar pontos que estão sobre a reta agora, né? Olha lá, o 3 com 70 está ideal, o 5 sendo 65 é o ideal também. O nosso candidato ali, que é o que está mais longe, né? Ele tem 4 horas. Ele faz 4 horas de exercício. Quanto que deveria ser o batimento ideal dele? Eu coloco o Y aqui agora só para manter a relação na X e Y, né? X e Y. E como que acho? Delta Y, delta X, como sempre, tá bom? Botou aqui, delta Y, delta X igual a delta Y, delta X. Vamos lá, Y menos 65 sobre 4 menos 5 igual, agora esses dois que só tem número, certo? 65 menos 70 sobre 5 menos 3. Legal? Beleza. Y menos 65 sobre 4 menos 5 é menos 1, igual a menos 5 sobre 2. Beleza? Vamos fazer aqui um cálculo mental aqui, ó. Menos 1 vai multiplicando, esse menos 5 vai ficar 5, positivo. 5 por 2 é 2,5, porque a gente quer valor exato, então vai precisar fazer a conta, tá? 2,5, esse 65 vai passar somando. 65 mais 2,5, o ideal para ele seria 67,5. Mas, no gráfico, a gente vê que essa pessoa que tem 4 horas de treino aí por semana, ele está com 75 batimentos. Quanto a mais, então? Portanto, 75 menos o 67,5, que dá 7,5 a mais, né? E isso está na alternativa C. Ok? Beleza? Muito bem. Vamos para o próximo aqui, né? Provavelmente seja o nosso último, nosso tempo já está encerrando. Mas, gente, não tem mais muita surpresa, tá? Todos, ó, o 18, delta Y por delta X por delta X. Montou aqui. Opa, 19, que o 18 a gente vai fazer. O 20, a mesma coisa. O 21, desculpa, o 21. E o 22, de novo, encontrar a função. Igual a gente já fez em um exercício anterior, ache o A, usando delta Y por delta X, você vai ter 2 valores. Usando esse A, aplica ele na função para encontrar o B. E depois você vai ter a função pronta e é só aplicar a função no item B, tá joia? Tendo dúvidas aí, pode me procurar nas redes sociais aí, tá? Professor Luciano Toniolo. E eu ajudo aí com o maior prazer, beleza? Tem um minutinho lá para fazer o 18. Vamos lá. 18 aqui. Vamos ver ele aqui rapidinho. O celular de Fabiano está com 50% de carga. Ele tem 50% atualmente. Quando está completamente carregado, ele demora exatamente 20 horas para descarregar toda a bateria. Só que isso é quando ele está em stand-by. Essa informação, gente, só está aí para atrapalhar. Só está aí para trabalhar. Em stand-by, então, vamos só escrever isso. 100% da bateria descarregada em 20 horas. Só que se tiver stand-by, eu queria que não vai acontecer. Supondo-se que essa bateria descarregue de forma linear. Tá, cadê aqui? Olha lá. Ao utilizar o aparelho para brincar com o aplicativo, a bateria passará a consumir 1% a cada 3 minutos. Então, quando ele está aqui brincando, né? 1% é consumido a cada 3 minutos. Legal? Ele quer saber quantos minutos o Fábio ainda poderá brincar antes que descarregue. Bom, é o seguinte, se a gente tinha 50% da bateria, que é o que a gente tem, né? Quanto tempo vai aguentar brincando, né? Então, isso aqui a gente nem vai usar, né? Não está de stand-by. Essa função, gente, é uma função que a gente chama de função linear. É uma função do primeiro grau em que passa pelo 0, 0, né? E faz sentido. 0% de bateria, quanto tempo você aguenta? 0 minutos, certo? Quando é uma função linear, você pode usar uma simples regra de 3 até para fazer, tá bom? E é bem óbvio e lógico, né? Se 1%
é de 3 minutos para cair esse 1%, 50%, ou seja, 50 vezes aquela porcentagem, vai ser 50 vezes esse tempo. 3 vezes 50, que dá 150 minutos, que é 2 horas e 30 minutos. 2 horas e meia, isso está na alternativa B. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, tá? Encerrando esse vídeo. Qualquer dúvida, já falei, pode me procurar. Um abraço e até a próxima. Valeu!